Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então, eu estava no grupo de... Eu fui para o grupo de oração no sábado, aquele grupo que aquela cartomante, que deixou de ser cartomante, convidou. Por quê? Porque eu tinha ouvido Jesus na casa do Pai, né? Na casa do meu pai, nenhum servo é tratado assim. Então, eu fui fazer essa experiência da casa do Pai. Chegando lá no grupo, era uma sala com ar-condicionado. E estavam orando em línguas. Eu não conhecia a oração em línguas, achei estranho, mas já tinha visto outras coisas estranhas na vida, mais uma. Então, sentei. Quando a oração em línguas foi ficando mais calma, era com o nome de Jesus. Aí aconteceu aquela experiência que eu tive com Magnífica. Começaram as lágrimas a descer, e aquela paz. A paz foi se estabelecendo. E eu fiquei observando que além da paz que eu estava, tinha um pássaro voando dentro da sala. Eu disse, como esse pássaro entrou se essa sala é fechada? Esse pássaro parou no ar. Era uma pomba. E olhando para mim, sem abrir o bico, falando, né? Dentro de mim, disse, eu sou o Espírito de Deus. E há coisas na sua vida que eu não estou gostando. Quando o Espírito diz que há coisas na vida que não estava gostando, eu lembrei que aquela senhora do tarô, ela viajou, ia voltar. Quando voltou, ela disse que tinha que ser feito um trabalho para me proteger dos espíritos maus. Aí comprou as coisas, carvão, perfume, sei lá, aquelas coisas todas que eles usam na macumba. E foi lá para casa. As crianças foram para a casa da minha mãe nesse dia. E quando ela jogou as coisas em casa, eu ouvi uma voz dizendo assim, ai, ai, vai doer. E eu sabia que era o demônio. Aí eu disse para ela. Ela ficou com medo. E o que ela fez com medo? Ela tinha andado na casa jogando as coisas, né? Ela viu a figura de Nossa Senhora pregada na parede. Ela arrancou da parede e foi andando com Nossa Senhora na casa. Cadê as entidades? Nessa hora, foi Nossa Senhora que ela foi recorrer. Aí eu fiquei calada, mas aquilo ali fiquei com desconfiança. E fiquei achando Nossa Senhora ainda mais interessante. Olha, ela é mais poderosa que as, né? Ela foi encontrar apoio nisso. Só que no outro dia, elas foram bater no hospital. Essas que foram fazer o trabalho, e disse, olha, o que lhe persegue, esse espírito que lhe persegue, ele é muito forte, eu estou com medo. Ela dizendo. E o que eu podia fazer? Eu não conhecia nada, né? Então, ela pegou esse trabalho e deixou no banheiro lá de casa. Foi feita uma porta para deixar esse trabalho lá, que era para me proteger. Então, quando o Espírito Santo falou, há coisas na sua vida que eu não estou gostando, eu lembrei do trabalho que estava lá no banheiro. Só que o Espírito Santo estava falando muito mais do que isso. Era toda a minha vida. Teve uma experiência também que com o meu filho Alexandre, ele trouxe do colégio, um colégio protestante, uma daquelas evangelhozinho, cinza, pequenininho. Ele trouxe e disse assim, mãe, leia, é bom para a senhora. Aí eu fui abrir. Quando abri, as letras ficaram tudo embaralhando. Lembrei do Espírito Santo que eu vi. Aí eu disse, Espírito Santo, eu quero ler, ajeita isso aqui. Na mesma hora as letras se arrumaram.
Quando eu comecei a ler o Evangelho, saiu uma luz do Evangelho. Eu continuei a ler. A luz foi aumentando. Quando eu fui observando a luz aumentando, eu notei que o quarto era meio escuro. Aí eu disse, não é o quarto, é a minha vida, que era obscurecida. Lembra que Jesus disse naquela mensagem, afaste-se do mundo que a quer envolver, essa fuligem do mundo. Então essa escuridão era real. E eu fui lendo, então a claridade da palavra tomou todo o espaço do meu quarto. E eu fui então percebendo a palavra como algo realmente muito sagrado, divino. Fui criando amor à palavra e ao poder da palavra. Então, quando esse Espírito disse sim, há coisas que eu não estou gostando, ele queria dizer também, faz alguma coisa, muda. Eu senti a receptividade do Espírito comigo. Ele falou e eu senti, ele quer me acolher, ele quer cuidar de mim. Então, esse perceber o interesse de Deus por mim, mudou toda a minha atitude interior. Aí, joguei fora a macumba. No dia seguinte, porque essa pessoa trabalhava comigo, essa senhora que botava o tarô. Eu disse a ela, olha, muito obrigada por toda a ajuda que a senhora quis me dar, mas eu não quero mais sua ajuda, não quero mais nada com isso. Aí ela disse, você é louca, as entidades vão se vingar de você. Você está irritando elas vão ficar com raiva, você tem noção do que pode lhe acontecer? Aí eu disse, eu não tenho medo, eu vi algo maior que as entidades, eu vi o Espírito de Deus. Quando passei isso para ela, ela ficou assim, deixei ela com os pensamentos, me desliguei. E nesse dia que eu fui no grupo, porque essa gravura de Nossa Senhora, quando eu recebi, atrás da gravura, no verso, tinha assim, Medjugorje, aparições. Aparições. Aí quando eu cheguei no grupo, eu perguntei, vocês ouviram falar das aparições de Nossa Senhora, Medjugorje? Sim, ouvimos, temos um jornalzinho aqui. Aí eu, ia me dar o jornal? Tá. Esse grupo que eu fui é o Rabone. É um grupo só de cura e libertação. E lá, eles, sem perguntar nada da minha vida, foram rezar em mim. E quando eles rezaram, eles falaram de missa e tudo, mas eu não dei importância. Mas quando eu vi no jornal, Nossa Senhora falando das mensagens, das 5 pedrinhas, e falando da Santa Missa, do Rosário, né? Adoração e tal. Aí eu, Santa Missa. Onde é que tem uma missa que é bem curtinha? Que não leve muito tempo para ver, para agradar Nossa Senhora e me agradar, né? Aí eu fui. Só que quando chegou nessa Santa Missa, eu ouvi aquela frase, corações ao alto. E a gente responde, nosso coração está em Deus. Naquela hora a gente responde, nosso coração está em Deus. Deus me levou até o alto e eu me senti explodindo de alegria dentro do coração de Deus. Daí, a Santa Missa eu queria a mais longa, para poder fazer mais e mais experiência de Deus. Porque Deus, sabendo que eu estava sensibilizada pelo mal, que eu era uma pessoa que estava ainda muito na carne, muito na pele, Ele começou a me dar muitas experiências sensíveis com Ele. Com Nossa Senhora, eu vi que é uma pessoa que tinha dado certo em tudo. Ela era tudo. Tudo de bom. Tudo de inteligência. De tudo que eu admirava, Nossa Senhora transbordava. Como ela deu certo, eu disse sim, foi uma coisa espontânea. Você não vai ser só minha mãe, você vai ser também minha rainha. Eu vou ser sua escrava. Eu não sabia nada do que acontecia na igreja, né? Foi algo espontâneo, que é claro, inspiração do Espírito Santo. Eu não era capaz de bons pensamentos.
Como Nosso Senhor era esse testemunho de sabedoria, eu entreguei toda a minha vida a ela. Todos os cursos que eu fiz, eu renunciei, faculdade, os cursos extras, tudo, nada, considerei como lixo, de São Paulo, para seguir aquela, a mãe. E o que ela mandava eu não questionava. É para ir para a missa? Vou. E com aquelas experiências aí é que realmente eu fui com gosto mesmo. Então ela mandou ir ver o Santíssimo Sacramento também, fazer adoração. Mas tem algo que aconteceu antes dessa experiência com o Santíssimo. Eu estava num dos dias que eu fui nesse grupo de oração, rezando, aí eu vi Jesus. Jesus estava encostado, assim, numa pedra, como é na agonia, né? Só que Jesus estava todo ferido, todo ferido. E era tanta ferida que aquilo me despertou aquela compaixão que sempre, né, Ele colocou em mim. Apesar de tão ferido, Jesus era lindíssimo. A beleza de Jesus era muito além de qualquer expectativa que eu fizesse de beleza. E ele ferido, aquilo mexeu muito comigo. Se eu tinha compaixão de um presidiário que podia ter matado, mas não queria que ele apanhasse na prisão, né? Porque teve uma época que eu fiz várias visitas a lugares onde estão as pessoas que precisam de ajuda. Então, se eu tinha compaixão, e eu lia bastante sobre isso, como não ter de Jesus sabendo da inocência dele? Se eu me preocupava com as crianças, o que dizer do bebê de Maria? Então, aquilo foi algo que me moveu a perguntar: quem foi que fez isso com você? Assim, como quem queria já, né? Partir para a briga. Com quem fez isso com você, Jesus? Quem foi? Aí ele, sim, olhando para mim, falou: foi você. Deus tem esse poder, né? Ele tem todo o poder. Mas entre os poderes de Deus é mexer com a nossa consciência. Quando falou, foi você, ele fez eu fazer um exame de consciência da minha vida todinha. Sob o olhar dele. Não como eu via, eu me achava boa. Porque eu era assistente social, porque eu sempre tentei cuidar das pessoas, porque eu sempre tentei proteger. E eu vi que eu atingi a pessoa mais inocente. E eu passei muito tempo chorando isso, porque ele chegou naquele estado por minha causa. Eu que feri Jesus. Porque ele me amou. Ele se deixou ferir daquele jeito. Ele fez eu entender, assim, todas as ingratidões. Ao mesmo tempo que eu tinha essa noção da responsabilidade do que eu fiz com Jesus. Jesus parecia me pedir proteção. Eu conseguia me identificar com ele. Porque feridas também eu recebi na vida. E eu olhava assim para Jesus: Jesus, somos dois desgraçados, eu e você. Ele se fez maldito por mim. E eu amaldiçoei minha vida. Com tantas coisas que eu fiz errado, tantos lugares que eu participei errado. Eu fui vendo cenas da paixão. Aí perguntei para a coordenadora, que era a Gorete. Hoje ela faz parte da comunidade externa do nosso grupo, do nosso instituto. Como foi que Jesus morreu?
porque o Jesus que eu vejo é diferente, porque nos crucifixos só está uma marquinha assim na mão, às vezes umas gotinhas de sangue na coroa de espinho, no joelho. E eu vejo ele tão ferido. Aí ela foi me explicando como foi, mostrou os instrumentos dos romanos para flagelar, como eram terríveis. E as cenas foram se multiplicando da paixão. E um dia eu comecei a ver o chão mudando, ficando um chão de barro, de areia. E esse chão que estava mudando era pingado de sangue. Eu fui olhando, que eu tinha todas as visões de olho aberto. Então, quando eu vi, estava Jesus carregando a cruz e aquele sangue pingando. Nossa Senhora do lado dele chorava, Nossa Senhora chorava. Quando eu vi Nossa Senhora assim, do lado dele, eu vi que feri também Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora estava sofrendo a compaixão, paixão com Jesus. E Jesus estava sofrendo por mim, passando aquilo tudo por mim. Então, queria água. Deus lhe pague. Então, eu vi que atingia a minha mãe. A mãe que eu sempre tive, assim, todo um respeito por Nossa Senhora. Eu considerava Nossa Senhora tanto na minha vida. E ver o que eu fiz com ela. Mas Nossa Senhora também não me condenava. Nossa Senhora me chamava a participar. Venha também aqui. Venha participar dessa redenção. Vamos sofrer todos juntos com Ele. Eu sentia esse chamado de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora disse, vá adorar o Santíssimo. Estava lá nas mensagens. Eu não sabia o que era Santíssimo. Quem é essa pessoa? Aí então, no grupo que eu estava, nunca ouvi falar esse nome, né? Aí eu liguei para uma outra comunidade e perguntei assim, vocês têm o Santíssimo? Aí eles disseram, tem. Qual o dia que ele vai para aí? Eu disse, ele está aqui todo dia. E a gente pode ir na sala onde ele está? Aí, pode. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá e vi, aí eu disse, eu já lhe vi antes. Eu não sabia quem era. É importante quem expõe Jesus falar. Deve ter muita gente boba como eu. Eu não sabia. Então, diante do Santíssimo, eu comecei a ter experiências. Como? Jesus saía da hoste e vinha andar comigo no jardim de mão dada. Alisava meus cabelos, me dava fruta, e eu, que é isso? Aí então, eu gostando, né? Ia de novo para o Santíssimo e comecei a ir todo dia. E a menina da portaria desse local, ela tinha sido até carmelita. E ela se impressionava muito comigo por causa do meu jeito de vestir, de andar, né? Muito arrumada e tal. Aí ela disse, por que você está vindo aqui todo dia? Aí eu disse assim, sem nem saber como é que eu disse isso. Eu vim namorar. Aí quando eu disse isso, olha, eu fiquei com vergonha. Disse, de onde saiu uma ideia dessa? Aí, o que aconteceu? Que antes, perto do Natal, acho que foi de 94 para 95, eu pedi a Deus um namorado, muito lindo, que eu nem tivesse medo que o pai da Jéssica fosse implicar. E conheci um rapaz belíssimo. Só que o rapaz era paulista, estava em Fortaleza de passagem, passou no concurso, inclusive, em primeiro lugar, teve que assumir rápido, aí a gente ficou de se ver nas férias. E Nossa Senhora não gostou desse namoro, ela disse, não.
Aí tá bom, né? Ela manda. Aí então, no outro ano eu disse, eu vou corrigir o pedido do Natal passado. Olha, eu quero um homem lindo, para eu ver todo dia, que não saia daqui assim, assim, assim. Quando eu disse essa frase para essa moça, né, vim namorar e disse, como é que eu disse isso? Que loucura, eu fiquei com vergonha. Aí entrei para a capela. Quando eu estava diante de Jesus, aí eu entendi. O namorado belíssimo, para eu ver todo dia, que ia ser maravilhoso comigo e tal. Eu, tudo bem, tem esse, mas vai ter outro, né? Eu pensava assim, esse é o espiritual, né, o invisível. Aí, na sequência, fiquei vendo Nossa Senhora lavando uma roupa. Aí eu cheguei e perguntei, que roupa é essa? Ela disse, é a roupa do seu noivado. Eu, como é? Noivado? Aí eu fui para a coordenadora, olha, eu vi Nossa Senhora, ela disse, o que ela quer dizer com isso? Quero ser religiosa não, viu? Aí ela, não é assim não, é porque a igreja toda é noiva de Jesus. Aí me deu um livro, A Noiva do Cordeiro. Ah, se toda a igreja vai ser, tudo bem. Aí eu deixei, né? E Nossa Senhora já me chamava de noiva. Quando me via, noiva e tal, e falando do dia. Quando chega o dia do casamento, eu vou para a adoração. Chegando lá, dia 17 de fevereiro, eu sei porque é o dia que morreu um rapaz do Shalom, no dia 17 de fevereiro, e estava fazendo 1 ano que esse rapaz morreu. E não tinha ninguém na capela, só uma jovem. Aí eu entrei, notei que não tinha, ela me contou o que foi, eu, tudo bem. Quando eu estou lá, diante do Santíssimo, aparece um castelo na minha frente. Aí eu vou até esse castelo, bato a porta. Aí a porta do castelo se abre, é um anjo que abre a porta do castelo. E diz para mim, eu vou lhe levar ao quarto do rei. Eu, tá. Quando cheguei, é aqui o quarto do rei. Quando eu vou, abro a porta do quarto do rei, está lá Jesus e ele diz, entra minha esposa. A emoção de felicidade não dá para descrever. Não tem como. A alegria que me invadiu não era o sentimento da terra. Eu chorava sem me controlar. E a moça que estava lá se preocupou comigo. O que está acontecendo? Não é nada não, não é nada não. E eu não conseguia nem me levantar dormente. Esposa, esposa, esposa. Ficar aquilo ecoando. E a alegria. Eu não lembro nunca de ter sido tão feliz. Mas Jesus é um esposo, como todo esposo. Casou, né? Começa a exigência. Estou na igreja, ele, isso aí não é roupa de esposa. Não, antes disso, estava na igreja de Fátima. Aí estava aquela música, Ave, Ave. Aí chega uma parte da música que diz assim, vesti com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Nessa hora o som ficou bem alto. Eu sabia que era comigo, né? Eu conhecia as coisas. Ninguém estava ouvindo alto assim, eu. Aí eu olhei assim para a minha roupa, eu usava transparência, roupinha curta, alça, daquele jeito. Aí então comecei a mudar, roupa comprida, tecido grosso. Aí eu estava na igreja de São Vicente, com a roupa longa, toda bem composta. Aí ele chega para mim e vai dizer, isso não é roupa de esposa? Eu disse, o que é que você quer? Olha como é que eu estou já. Não vai dar certo comigo, não. Aí ele disse, minha esposa é pobre. E a minha roupa era cara.
Meu Deus, eu disse, Jesus, eu mesmo é que você quer? Mas Jesus, ele estava nem aí para minhas reclamações. Jesus é delicado, mas é firme. Entendeu? Apenas delicado. No que ele quer, ele quer. E eu estava naquela minha vida, né? Normal. E frequentava academia. Uma academia bem cara. Aí eu estava na academia de noite. Vou subir na escada da academia, aí escuto um barulho de asa. Flap, flap, flap. Eu disse, um pássaro aqui, mas não dá importância. Quando eu vou para a bicicleta ergométrica, em frente a mim está aquele aparelho que a gente... né? Está o banco, aquele aparelho, puxa assim. Sentado no banco, um anjo branco, cabelo branco, rosto branco, roupa branca, ele era todo branco. Eu fiquei olhando, tinha 2 pessoas na bicicleta do lado e do outro. E disse, eles não estão vendo o que eu estou vendo, não. Eu fiquei olhando para o anjo sério. Mas anjo é sério, né? Anjo sério. Olhando para mim. Aí eu disse assim, talvez o horário, né? Porque eu estou à noite. Vou mudar a ginástica para de manhã. Aí eu mudei para de manhã. Matriculei de manhã. O que aconteceu? O anjo me acorda de manhã. Mais cedo. Levanta. Aí eu... Tem horário mais cedo não, viu, rapaz? É o horário mais cedo que tem da academia. Aí ele fica olhando assim para mim, sério. Aí, ixi, é para rezar. Viu como era difícil para mim entender? Então, o anjo estava me chamando para rezar de manhã, cedo. Por quê? As perseguições espirituais não paravam. Eu precisava rezar mais. Fora isso, eu tinha uns comportamentos meio estranhos. Eu chegava em casa, claro que é estranho para mim com a moral que eu tenho hoje. Eu tirava a roupa toda. Comecei a notar que tinha algumas coisas dentro de casa. Eram os anjos. Comecei a ter vergonha deles. Comecei a me vestir. E a funcionária lá de casa disse, o que está acontecendo com a senhora? Eu disse, não é da sua conta. Né? Aí começando a me vestir. E o anjo, ele tem aquela presença de Deus, que quando ele chega, você sente o sagrado. O anjo eleva a gente o pensamento. E a gente começa a querer pensar como Deus, só pela presença do anjo. Aquela presença de Deus que ele tem. Ele traz. Ele é o mensageiro mesmo. Ele não traz só a palavra quando ele fala. A presença dele já é uma mensagem. E cada vez esse anjo me acordava mais cedo. Eu obedecia, claro, né? O demônio começou a me atacar na área da castidade. Eu tinha desejos violentos. E eu não queria mais ofender Nosso Senhor. Eu olhei para Nossa Senhora, que estava com a gravura, né? E disse, me ajuda, eu não quero mais ofender teu filho. Aí, então, Nossa Senhora, eu tinha uma palestra para assistir à noite, eu estava lá nessa palestra, e ela terminava às 9 horas. Depois das 9 tem a noite todinha, né? Eu disse, e eu saía, quando no tempo antes, eu saía de segunda a segunda. Fortaleza é uma cidade turística, então ela tem programa para todo dia, farrear todo dia. Então era até domingo, era o Cajueiro Drinks naquela época. Né? Então, eu ia para tudo. Nossa Senhora não queria eu mais na farra, claro, né? E ela começou a me dar um desânimo de sair. Né? Assim, uma amiga ligava, eu não quero não. Ela, o que é que está acontecendo contigo? É mesmo, né? O que é que está acontecendo comigo? Eu tinha visto um dia, querendo ficar em casa de noite, né? Vou abrir TV. Eu não assistia TV. Achava o programa para velho e para doente. Mas tinha que fazer alguma coisa em casa, abria a TV. Quando abria a TV, estava fui passando os canais. Aí, num dos canais, estava uma senhora falando de um livro do movimento sacerdotal mariano, do padre Gobi. Aí disseram que ia ter um cenáculo ali. Eu disse, olha, vai dar tempo de eu ir. Peguei o carro e fui. Comprei o livro e me comunicava com Nossa Senhora.
por esse livro, né? Então, Nossa Senhora, deixa eu ver se está aqui. Tá não, então vou dizer o que eu estou lembrando. Nossa Senhora tem as mensagens para o Padre Gobi, certo? Então eu fazia perguntas a Nossa Senhora e abria. Aí eu perguntei, por que é que eu estou assim, que eu não quero sair? Sabe o que tinha lá na mensagem? Eu estou com a cópia aí, das mensagens. Não, na sacola. Aí estava lá na mensagem. Está te dando um tédio, né? Aquelas coisas que você gostava de fazer, você não quer fazer mais. É mais ou menos assim. É porque onde eu não estou, não tem graça. Eu fiquei assim, como é que essa mensagem escrita aqui aconteceu? Eu fiquei impressionada com aquilo do livro. Então, ao sofrer esse ataque na área da castidade, que eu pedi ajuda da Nossa Senhora e que fui para a palestra, o que aconteceu? Eu estava lá, ouvindo a pregação e pensando, vai já acabar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí Nossa Senhora aparece e abre assim a mão. Quando ela abre a mão, tem uma medalha na mão dela. Eu fiquei olhando a medalha, ela disse, use-a. Eu não conhecia que medalha era, eu não conhecia nada. Quando eu fui atrás, no outro dia, na livraria, perguntei se existia uma medalha assim, assim, tem. É a medalha milagrosa. E tem uma novena, a pessoa disse. Então tá, pois me dê. Aí eu comecei a fazer a novena pedindo a castidade. O que aconteceu? O pai da Jéssica ficava me perturbando. Quando ele tentava se aproximar de mim, ele não sabia por que não dava certo. Ele disse assim, é essa medalha. Aí tentou arrancar. Eu disse, aqui você não encosta. Pronto, acabou. E Nossa Senhora esclareceu para mim que era ela mesma que estava dando aquele desânimo. Aquela vontade de não sair. Ela disse, porque eu estou fazendo... Ela disse assim, quando você se consagrou a mim, eu levei a sério a sua consagração. Agora você é minha. É com letras grandes que está lá no livro do Padre Gobi. E eu estou te levando a uma mudança de pensamento. Uma mudança de atitudes. E ela foi falando na mensagem essas coisas. Aconteceu que, nisso de eu ficar procurando a solução com Nossa Senhora, a Gorete, do grupo que eu estava, tocou uma música. E essa música que ela tocou, era uma música que falava da minha experiência com Jesus. Quando ela tocou, eu fiquei encantada. Que música é essa? Como é bom sentir a doce paz e o amor que suave me leva a sorrir. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do mais belo amor do doce Jesus, do meu bem da cruz.
Então, essa música eu disse para a Gorete, que música é essa? Jesus me olhou, me fitou, mudou minha vida. Quem é que está cantando a minha história? Aí ela disse assim, é a Kelly Patrícia, a letra de Santa Terezinha. Aí eu disse, eu preciso conhecer essas duas. Então, ela me orientou do livro, né, de Santa Terezinha. Eu li, fiquei impressionadíssima com Santa Terezinha, porque ela, com em torno de uns 12, 13, 14 anos, não lembro bem a idade da adolescência dela, ela começou a ter uma atração pela ciência, mas sentiu o perigo e parou. O que eu não fiz com 8 anos, eu não tive essa consciência de ver aonde ia me levar. Não que a ciência seja incompatível com a fé, não. É porque depende de quem está fazendo a ciência. Com que interesse? Se está manipulando as coisas, depende. Muita ciência leva a Deus, a verdadeira. Não há essa incompatibilidade. Mas do modo como eu via, com as pessoas que tinham, né, um interesse de atacar a nossa fé, é diferente. Então aqui, ó, a mensagem de Nossa Senhora, vê como tudo te cansa e te deixa vazio quando é feito por mim, sem mim, e perguntas a ti próprio, mas como é estranho tudo isso, pois que se trata precisamente de coisas que antes me entusiasmavam? E está aqui no livro do Padre Grobe, data de 20 de setembro de 1973. Então Nossa Senhora me respondia assim, bem em cima. Eu comprei uma medalhinha bem pequenininha, sabe, de Nossa Senhora das Graças, de ouro italiana. Meus sapatos eram italianos, né, as roupas, tudo. Então, eu comprei uma medalha bem pequenininha para disfarçar que eu era católica, né, discreto, passar por joia. E era essa medalha, daquele tamanhozinho mesmo, que a poderosa estava lá, que me protegiam. Aí então uma vez eu estava rezando e conversando com Nossa Senhora, eu queria um namorado. Aí Nossa Senhora, né? Oh, meu Deus, essa menina. Aí Nossa Senhora o que fez? Me levou bem para o alto, aí mostrou a terra lá embaixo, e uma nuvem cinza assim sobre a terra. Ela abriu os braços, as mãos, e saíam raios da mão dela. E ela disse assim, preciso que vocês rezem, para poder as graças chegarem à terra. Essa nuvem, tá? Eu preciso de oração. Aí ela me trouxe para perto da terra e me mostrou, era assim como se fosse de madrugada, muita gente caída nas calçadas. Eu entendi que eram drogados, eu não sei o que estava se passando com eles. Aí ela disse assim, cuide dos meus filhos, que eu cuido dos seus problemas. E aquilo fiquei tocada. Nossa Senhora precisa da minha oração. Então vi ali o chamado. Então, com Terezinha resolvi ir lendo o livro. E a irmã Kelly? Eu fiquei perguntando, onde é que ela mora? Como é que acha essa menina? Ah, tem show não sei aonde, tem show não sei aonde. E não dava certo eu me encontrar. Até que eu fui no show do lançamento da fita cassete Cumpra-se. Nesse dia, a irmã Tereza Maria teve a feliz ideia de botar um telão assim do lado e eu passando imagens, né? O que aconteceu? Eu deveria falar com a irmã Kelly depois do show. Esqueci dela, ela vendo Deus, ela canta as músicas de Deus, aí me leva para Deus, eu não sabia mais de Kelly nem nada. Era só aquelas experiências com Deus que a música dela traz, né? Cheguei em casa, no outro dia, a minha irmã, que sabia da minha procura, a minha irmã Gislaine, disse assim, e aí falou com ela, eu disse, Virgem, esqueci. Fiquei tão, assim, encantada, né? As experiências com Deus são tão fortes que eu esqueci da criatura, fiquei com o Criador. Aí ela disse, olha, vai ter uma peregrinação. A peregrinação para Medjugorje e
a irmã Kelly, ninguém chamava ela de irmã Kelly, a Kelly vai, que ela ainda não era, né, religiosa, a Kelly vai. Tu não quer ir, não? Aí eu disse, que data vai ser? Vai ser em outubro. Vai ser ruim, né? É a data que eu vou entregar o apartamento, tenho que mudar, eu não quero ficar mais nesse apartamento, eu tenho que mudar de apartamento. Vai dar não, deixei para lá. Chegou maio, Nossa Senhora disse assim, eu quero que você vá para essa peregrinação. Eu disse, vai ser essa data, eu estou com esse problema. Aí o pai da Jéssica me ofereceu um sítio que ele tinha, se eu não queria. Eu disse, eu quero. Era maio, né? O que aconteceu? Fui rezar, abri o livro do Padre Gobi, mensagem de 24 de julho de 1973. Agrada-te a casa que te preparei? Tu de nada sabias, mas eu, desde há tempos, preparei para ti. Quanto trabalhavas por mim, e eu pensava em ti. Conduzia-te para o lugar que me é tão querido. Ali está X, é um X mesmo, viu? Um X grande, que me ama eternamente. Eu, quem é esse X que vai morar comigo? Quem será que me ama eternamente? Então, Nossa Senhora resolveu o problema da casa. Né? Ela resolveu o problema da casa e chegou o outro problema. As funcionárias não paravam, certo? Eu tinha duas pessoas que trabalhavam na nossa casa por causa das crianças, porque eu trabalhava fora. E uma entrava, outra saía. Eu disse, Nossa Senhora, como é que eu vou viajar? Eu vou deixar essas crianças dando trabalho para os outros, eu não tenho empregado. Ela botou 2 que não saíram lá de casa, até o dia que a gente fundou o Instituto. Aí, então, ficou outro problema. Chegou 25 de junho. Nossa Senhora disse, é o dia do aniversário das aparições, viu, de Medjugorje? E tinha um local, a base aérea, lá em Fortaleza, que comemorava todo dia 25, missa, né, celebrava a missa em honra da patrona deles, né, a Rainha da Paz. E eu ia para essas missas por causa dela. Nessa missa ela me aparece e disse assim, eu estou lhe dando uma ordem, você vai para essa peregrinação. Eu, tá bom, mandou, obedeço. Já era junho, a peregrinação estava sendo formada desde o ano anterior, de 95. Aí eu ligo para a pessoa chega, atende e diz assim, olha, como é que a senhora vai me ligar uma época dessa, essa peregrinação desde o ano passado, que está sendo programada. Agora não tem mais vaga. Eu disse, pois é, Nossa Senhora que quer. Aí ela disse assim, mas me dê seu telefone, pode ser que aconteça uma desistência. Mas eu vou logo avisando que é muito improvável. De noite eu dei o telefone, de manhã ela me liga. Houve uma desistência. E era a dona Celeste que vendia os livros do Padre Gobi. Ela teve um problema de pressão alta, não pôde ir. Aí ficou certo, paguei. Ela disse, tem umas reuniões, que é para o grupo se conhecer. Eu não fui para nenhuma, a não ser a última. Aconteceu que também, a irmã Kelly não foi para nenhuma, foi só para a última. Aí nessa reunião, eu me encontrei com ela. E eu fui do jeito que eu andava, né? Super arrumada e tal. Tinha uma menina que iria ficar no mesmo quarto que eu. Quando viu quem é que ia ficar no quarto dela, ela disse, eu lá vou ficar com essa dondoca. Pediu para mudar de quarto. Tem a menina aí? Para lembrar, se ela estiver assistindo, a Mônica, você. Então, a Mônica, essa de cá. Não, está aqui a Mônica. A Mônica comigo em Medjugorje, não saiu do meu pé, viu? Não quis ficar comigo, lá era um grude. Não conhecia ninguém. E ficou tudo certo, falei para
para a irmã Kelly: olha, você tem umas músicas que falam muito da minha vida. Só disse isso. No dia da viagem, o que é que acontece? Pode parar um pouquinho. No dia da viagem, nós duas chegamos atrasadas e sentamos juntas. E fomos a viagem toda conversando. Foi que a gente se conheceu mesmo. Antes dessa viagem ia ter o Fortal. O Fortal é em julho. E eu decidi não ir para o Fortal. Briguei com o pai da Jéssica e não ia. Fortal, eu acho que você sabe o que é, né? Uma micareta fora de época, um carnaval fora de época, que faz muito sucesso, pelo menos em Fortaleza. Eu ia para o Fortal, ia para o Micarã de Campina Grande, ia para o Carnatal em Natal, ia para o Recife em Recife. E aí, então, fiz o quê? Eu não ia, estava na praia, avisei para as amigas: olha, não vou mais. Elas: o que tu vai ficar fazendo, pelo amor de Deus? Tu vai ficar muito triste em casa, não sei o quê. Eu disse: não vou. Não vou. Vendi o abadá, não vou. Aí eu fui na casa da Gorete, a coordenadora. Aí, Gorete, o que você tem aí para assistir? Ela disse: tem umas fitas do Fórum Carismático de 94. Eu disse: pois, quantas você tem? Tenho 10, eu disse: quero todas. Quando eu li Terezinha, eu gostei muito, porque ela disse que quero tudo, né? Então, se é para errar, erro todos. Se é para também acertar, eu quero bater em todas as portas. Então, peguei as fitas. Uma das fitas era o Dom Aldo, que na época era Padre Aldo, né? Ele estava celebrando e a leitura da carta aos Filipenses dizia assim: cristãos, alegrem-se sempre, repito, alegrem-se, que todos notem o quanto vocês são compreensivos, não se angustiem com nada, mas em orações, súplicas e ação de graças, entreguem as suas necessidades a Deus, que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento humano, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Decorei por quê? Porque eu fiquei com ódio disso. Quando eu vi, eu com a tristeza que eu estava, como é que a pessoa vem com a história dessa de alegrem-se? Aí eu voltava a fita, peguei o negócio e jogar na TV, aí me controlei, aí voltava, vi umas 10 vezes: cristãos, alegrem-se sempre, não se angustiem com nada. Mas que conversa é essa? Parece que quer me maltratar. Aí então eu fiz assim: vou fazer um desafio para Deus. Eu quero que você me mostre agora, se isso é possível. Na mesma hora, eu fiquei pacificada. Instantâneo. Meu interior completamente sereno. E eu: ai, funciona. Aquilo me deu um despertar fortíssimo, mais ainda, para a Sagrada Escritura. O que Jesus tinha me falado. Quando eu usei a medalha, e depois, quando eu tive essas experiências aqui com essas fitas, eu fui assistindo as fitas, aí tinha uma com Nossa Senhora: eis aí tua mãe, que me encheu de alegria. Depois teve uma fita com o padre Daniel Lange. Na fita, o padre chamava os jovens, que era no Paulo Sarazate, para vir fazer voto de castidade. Sabe o que me aconteceu? Eu me vi lá no mesmo local, naquela época eu estava lá. E me vi indo para o altar fazer o voto. Que loucura. Eu fazer voto de castidade. Aí eu fui andando. Eu não passava 4 dias sem relação, que eu ficava com febre. Febre mesmo. Tal o poder do maligno na minha vida. E aí, quando o padre Daniel convidou, eu fui lá, eu me vi lá. É como a Santa Missa, que o sacrifício é apenas atualizado. Não é repetido, ele é atualizado. A gente fica tudo no mesmo tempo. E assim aconteceu. Como aconteceu numa missa que eu fui naquela época, e eu vi Jesus pregando o sermão da montanha. O sermão da montanha. Eu me vi lá na montanha, ouvindo a voz de Jesus. Então a Sagrada Escritura não é algo antigo. É o divino entrando na nossa humanidade. Ali são palavras de Deus. Deus é o Senhor do tempo. 1000 anos são como um dia como 1000 anos.
Então, assisti a fita do Aldo, fez aí tua mãe, o voto. Quando eu voltei para o trabalho, o pai da Jéssica disse, você estava com alguém, que alegria é essa? Eu não entendo isso. Não, você estava com alguém. Eu, nada, ninguém. Eu não notei nem que eu não estava sentindo falta. Passaram-se 20 dias, estava no grupo de oração, vi Jesus, e Jesus me botou a cabeça aqui no colo dele, alisando meu cabelo, disse assim, eu não te disse que o meu jugo é suave e meu fardo é leve? Eu fiquei encantada com aquelas palavras, eu não sabia que tinha na Sagrada Escritura. A coordenadora tinha mandado eu começar a ler a Sagrada Escritura, e 2 dias depois eu me dei nessa frase, justamente em João. Estava lendo o Evangelho de João e chegou. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu percebi que viver castamente não estava me dando peso, porque eu tinha Jesus. Eu tinha o tudo. E aí passei esses dias sem nenhum tipo de aflição. Então, quando aconteceu o Fórum Carismático de 96, que eu fui participar, era com o Frei Raniero Cantalamessa. E teve um momento que estava lá na pregação, aí eu escuto Jesus me chamar, Jane, Jane. Aí eu olho, Jesus, ele, tu me amas? Aí eu fiquei calada. Aí ele continua, se tu me amas, por que me deixa com fome? Se tu me amas, por que me deixa abandonado? Aí foi colocando questões assim. E eu fui percebendo que eu ia para o Santíssimo para mim. Eu vivia uma caminhada muito egoísta. Aí, então, nessa semana, eu entrei no projeto José do Egito para ficar com criança de rua. Eu fui visitar presídio, eu fui visitar local de leproso, entendeu? Eu fiquei tentando agradar a Jesus. Nesse mesmo fórum, ele apareceu de novo e disse assim para mim, você é minha pequena Maria. Aí eu, pequena Maria? Eu não entendi. Aí eu fiquei com aquilo pensando a semana todinha. Quando chegou no sábado, dia do grupo de oração, Nossa Senhora vem até mim e diz, você é a pequena Maria, porque soube dar pequenos sims. E passou tudo que eu fiz para agradar a Deus. Do jeito que passou o filme dos meus pecados, que agrediram Jesus, também passou o filme das vezes que eu correspondi. E aquilo me entusiasmou a dar mais, a agradar mais, a ser mais Maria. Era um momento da minha vida que eu era guiada completamente pela graça de Deus. Eu vivia não sei como. Deus se manifestava muito, muito, muito para mim. Fui no retiro e teve um momento da oração em línguas, né? E num certo momento, a oração em línguas foi ficando muito alta. Aí eu abri assim os olhos, eu não vou fechar mais não, fiquei olhando. Quando eu vi 2 luzes, uma e outra, assim, uma embaixo da outra, no meio dessas luzes uma vibração. Aí essas luzes se juntam com aquela vibração, viram uma só e começam a me rodear e dizer, eu sou. Aí rodeava de novo. E à medida que essas luzes se formaram numa só e ficavam em torno de mim, eu ia começando a me sentir sem espaço, porque Deus estava tomando todo o espaço em torno de mim. Era muito, muito forte de presença de Deus. E aquilo ali foi me pressionando e eu fui dizendo, e eu não sou, e eu não sou. Assim. O outro que é Deus, ele é tão diferente de nós, ele é tudo, a gente não é nada. E eu fiquei me sentindo que eu ia desaparecer.
de grãozinho diante da Santíssima Trindade. Aí ele disse assim: eu te criei para ser comigo. E me deu um desejo de ser com Ele. Para eu ser, senão eu não sou. Eu só sou se sou com Deus. Então, eu tentava de todo modo fazer a vontade dEle. Porque com Ele, não é eu sou a bondade só, eu sou a onipotência, eu sou é tudo. E eu queria ser tudo que, de bom que Deus é. Não podia aspirar a coisa melhor do que ser com Deus, não tem aspiração mais ambiciosa. Nesse retiro, eu vi Jesus adulto, eu pensei até que era São José, porque estava com o bebê na mão. E do lado Nossa Senhora, colocar uma criança na manjedoura. Quando eu olho, era eu que estava sendo colocado na manjedoura. E sabe o que Jesus disse para Nossa Senhora? Ela vai nascer de novo, pobre, pobre, pobre. E eu, cheguei em casa, abri meu guarda-roupa, aquele monte de coisa. Eu disse, eu não dou nada. Eu era muito resistente. E assim, chegou o dia da viagem para Medjugorje, dia de Santa Teresinha. Fomos até para a Santa Missa de Santa Teresinha, a primeira vez que eu tive no Carmelo. Mas eu não fui com ela, nem a vi, era muita gente que estava na missa. Aí então, como chegamos atrasadas, sentamos juntas, cadê a nossa fotinha? Então, nós chegamos juntas, tão diferentes, Nossa Senhora, uma da outra. No avião, ó. Então, estávamos nós duas na última, ó, lá no fim, ó. Atrás é o final do avião, viu? Então, sentamos e conversando. Engraçado que quando eu cheguei lá, uma pessoa fez uma observação assim, ela é tão calada, né? Eu disse, calada? Que a gente se afinou. Eu era tagarelando direto. Mas era sobre Deus. Ela estava me mostrando o livro Castelo Interior, Moradas, porque como eu sentia uma pessoa muito espiritual, eu não contava nada do que eu passava para ninguém. Todas as experiências que eu vivia, Deus fazia eu guardar comigo. Ficava no coração. Aí com ela eu fui dizendo alguma coisa, né? Então ela foi me explicando, através de Teresa d'Ávila, essas experiências diferentes, sobrenaturais e tal. E quando a gente chegou de viagem, o primeiro local que nós fomos, para uma cidade chamada Belém. Em Portugal tem uma cidade chamada Belém. Para quem é uma doida do Menino Jesus, chegar na cidade chamada Belém foi uma grande alegria. Então, lá tinha inclusive um trecho do Lusíadas de Camões, se referindo para esse momento da encarnação do Verbo. Mas o que foi que aconteceu de importante? Quando eu pisei no chão de Belém, primeira vez que eu pisei, várias vozes juntas, como se fosse o ronco do mar que a gente ouve na concha. Era assim um estrondo de vozes, dizendo assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí disse de novo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo me estremeceu. Deus me fez entender naquela hora que eu me concentrasse nesse acontecimento que mudou a vida de toda a humanidade. A encarnação de um Deus. É uma coisa, ninguém de nós podia suspeitar de algo tão grande. Deus desceu. Aquele que eu achava que ficava no céu sem se importar comigo, que era muito feliz com os anjos, que não se interessava pelo que eu passava. Ele desceu
desceu por mim, desceu por você. Deus desceu, vocês entendem o que é isso? Ele era feliz, a Santíssima Trindade é feliz, ela não precisa de nós, desceu por pura misericórdia. Porque Ele se importava com os que estão na prisão, os que estão nas trevas, chama para a luz. E aquilo se tornou algo central na minha vida. O Verbo se fez carne, veio habitar entre nós, veio ser um de nós e mais, Ele veio estar dentro de nós. Aí então nós fomos para a Via Sacra que tem em Fátima. No caminho da Via Sacra, estou aqui. Nós fazendo a Via Sacra, eu escuto Jesus dizer assim: você não me trouxe. Quando Ele diz você não me trouxe, Ele me deu logo a consciência do que era. Aí eu peguei aqui no meu pescoço e eu tinha só a medalha de Nossa Senhora das Graças, pequenininha, né? Aí Ele pega a minha cabeça assim, vira, faz eu olhar para ela, para a Madre Kelly, que estava ali do lado comigo. Aí disse assim: ela nunca me esquece. Aí estava ela com um crucifixo na mão, enquanto estava na Via Sacra, ela andando com um crucifixo na mão. Ela me deu esse crucifixo, eu tenho, né? Então, eu quando vi isso, que sem a cruz eu não estava levando Jesus, eu peguei a bolsa dela, ela tinha uma bolsa tão pesada, essa bolsa que eu estou aí, ó, é a bolsa dela, pesada, não sei o que ela levava lá dentro. As obras completas, a Sagrada Escritura, ok. Então, ela estava levando essa bolsa, me dá a tua bolsa. Quando eu peguei a bolsa, coloquei no ombro, a bolsa pesou muito mais do que ela pesava, e eu entendi as coisas de Jesus. Ele disse assim: agora você está comigo, você está com o peso da minha cruz. Sem a cruz, sem Jesus. E seguiu a Via Sacra, eu chorando muito, todo mundo achando estranho, porque eu chorava tanto, tudo que eu não chorei. A partir da hora eu conheci essas situações do céu, Nossa Senhora magnífica, Jesus que me ama, que sofreu por mim. Então eu chorava. Era assim, uma torrente de lágrimas. Então, quando nós fomos de Fátima, assim, onde tinha um quadro da Anunciação, eu ficava parada. Então, esse foi momentos muito em Deus, essa viagem, muito em Deus. Nós tivemos em Cássia. E em Cássia tem um milagre eucarístico. Chegamos lá para ver Santa Rita. Eu, desligada. Vamos ver o corpo incorrupto de Santa Rita. O que é que tem a ver um corpo incorrupto? Esqueci que não é comum um corpo ficar incorrupto, entendeu? Esqueci. Eu achei... alguma coisa me movia para o outro lado. Onde é que eu fui? O povo foi para um lado e eu senti aquela moção de ir para outro. Fui lá para o milagre eucarístico. Fiquei lá diante do milagre eucarístico, Nossa Senhora me deu o menino Jesus lá, eu abracei, fiquei com ele, eu estava tão feliz com o menino Jesus. É assim que eu saio do lugar do milagre eucarístico, vem um Senhor com uma criança. Aí, ó. Essa criança, eu fotografei quando vi ele com a criança ali. Aí eu me abaixo assim e abro os braços para o menino. O menino desce e vem para mim. Eu sabia que isso tudo era um sinal concreto de São José com o menino Jesus. Após eu ter recebido, eu fiquei tão feliz de Deus me recompensar, sem eu merecer, por tudo que o diabo fez eu ver, por tudo que o diabo fez eu sentir, por tudo que o diabo me atormentou. Eu vejo Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Lá em Medjugorje, foi que Nossa Senhora... Eu estava vendo todas essas coisas, né? Não estava entendendo. Aí eu perguntei à Nossa Senhora, por que eu estou vendo tanta coisa? Por que está acontecendo tanta coisa assim? Porque era uma em cima da outra, direto. Aí ela disse, quando você chegar, abra o livro da Santa Faustina. Eu tinha a versão que é azul, que é bem grossa. Só de olhar eu guardei. Não, quando eu tiver tempo de férias, eu leio. Aí abra aquele livro, que é aquele que você não quer abrir, né? Abra, que lá vai estar a resposta. Quando eu cheguei em casa, que abri o livro, estava lá escrito: Jesus deseja que eu funde um instituto. E eu não sabia o que era fundar, nem nada. Aí eu guardei aquilo ali. Mas quando eu cheguei em casa, eu tive que comprar um quadro de Nossa Senhora do Carmo. Porque lá, eu estava querendo comprar o Anjo de Portugal, em Fátima. Aí tinha um quadro de Nossa Senhora do Carmo. O quadro está aqui. Esse quadro é simplesmente igual à pintura, da pintura lá do meu batismo, do teto. É igual. Aí então Nossa Senhora estava nesse quadro. Aí eu estava lá comprando o Anjo e o Espírito Santo. Compra esse quadro. Eu disse, eu não gosto dessas almas queimando. Vou comprar não. Compre que eu estou mandando. Eu, tá bom, comprei. Na época, o real e o dólar estavam com o mesmo valor, era R$3. O dólar é o euro, né? Olha qual era a moeda que estava lá. Eu sei que custou R$3, bem baratinho eu trouxe. Como eu não gostei, eu botei lá embaixo, na gaveta, embaixo das roupas. A menina que trabalha lá em casa achou o quadro. Claro que Deus que deve ter feito ela mover-se para isso. Botou do lado do espelho grande. Do espelho grande. Que a mulher gosta de se vestir e olhar no espelho grande, né? Não fazia exceção. Aí então, esse quadro estava lá do lado. Quando eu olhei o quadro ali, nossa, por que ela botou aí? Não entendi. Aí eu fui me vestir para ir para o trabalho. Nenhuma roupa ficava no meu corpo. O que é que está acontecendo comigo? Botava e não conseguia ficar com a roupa. Aí Nossa Senhora do quadro disse assim, você vai se vestir igual a mim a partir de hoje. Eu, ai... Marrom era a única cor que eu não usava, porque não realçava o bronzeado. É o marrom, Nossa Senhora. Então, olha como eu estava vestida. A gente vai terminar o testemunho aqui. O tempo acabou, viu? Então, era essa roupa que eu ia para o trabalho, dando um escândalo no grupo de oração. O que é que está acontecendo com aquela menina que andava daquele jeito, e agora está assim? Pensava que eu tinha, né? E era um pedido de Nossa Senhora. Depois que evoluiu para cá, né? Esse capuz é dos beneditinos. Nós temos uma via de combate espiritual muito grande. O Abade, quando a gente estava procurando um escapulário, ele disse, o mais bonito é o dos beneditinos. Então, nós temos... Quanto tempo eu tenho? Dá o quê? Porque lá em Medjugorje, teve um momento que Jesus pediu para me afastar da Madre Kelly e da Mônica, que a gente ficava as três juntas direto. Ele disse, se afaste delas. Eu me afastei e sentei no banco. Aí ele disse assim, agora entre em você. Aí eu, entrar em mim? Eu não entendi. Aí eu olhei assim para mim, eu tinha medo de morrer. Assim, de eu entrar e ficar o corpo, né, no banco. Mas eu olhei assim para dentro de mim e vi um túnel. No túnel, lá no fim do túnel, na claridade do fim do túnel, estava um jardim. Dentro desse jardim, Jesus passeava assim, lá dentro. Ele disse assim, é aqui que eu moro dentro de você. A partir de hoje, é aqui que você vai me encontrar. Aí parou as visões de olho aberto e eu só via de olho fechado. E depois ele disse, agora você vai para um deserto. Eu fiquei com medo quando ele disse isso. Aí eu tive a visão na hora de Nossa Senhora, na Nossa Senhora do Desterro, está andando. Aí só que o neném que estava com ela não era Jesus, era eu. Ela disse, você vai para o deserto comigo. Aí eu fiquei tranquila. Então assim, nosso instituto
né? Acabou o tempo? Dá para ter um encerramento aqui? Então, o que eu tinha tido a inspiração de todo esse testemunho é isso que eu vou ler para os senhores e senhoras. Jesus veio buscar o que estava perdido. Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele não veio buscar os que têm saúde, os que não precisam de médico. Ele veio para os que jazem na sombra da morte, nas trevas do erro, do pecado, os que buscam ilusão e falsidade, os feridos, os doentes, os aflitos, os presos, os possessos, enfim, os miseráveis. A miséria encontrou o seu esposo, a misericórdia. E a misericórdia diz para os miseráveis: saí. Para os que estão presos, aos que estão nas trevas, vem para a luz. Maria me tomou pela mão, levou-me ao pé da cruz, ficou de pé, intercedendo por mim. Apresentou-me a Jesus: eis aí tua filha, eis aí tua esposa. A mesma Madalena, cadê eu quero a Madalena aqui? Que abraça a cruz, é a que não deixa o sepulcro, mesmo estando vazio, abandonado, escuro. Ela fica chorando: Madalena, onde o puseste? Que eu quero ir buscá-lo. Até que Jesus aparece. Jesus aparece e diz: Maria. E ela: Rabuni, vai aos meus irmãos, anuncia a minha misericórdia. Eu sou uma alma Madalena que abraçou a cruz, que viu o Senhor e recebi a ordem: anuncia a teus irmãos. Eu não podia calar esse dom da alegria que é a vida de Jesus em mim. Eu queria partilhar com vocês, para que vocês se alegrassem comigo. Deus seja louvado. E toda essa experiência vocês vão acompanhar um pouquinho agora num VT que a gente vai assistir da nossa família Hesed, para vocês conhecerem um pouquinho do que é que Deus faz na nossa vida, o que é que Ele realiza, e também você é chamado a viver conosco. Instituto Hesed. Hesed é uma palavra hebraica que significa misericórdia. Exprime também bondade, compaixão, fidelidade, amor esponsal, a aliança, a ternura de Deus. Eu te desposarei a mim para sempre, diz o Senhor. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor, Hesed, e na ternura. Deus quis assim se relacionar com a humanidade, como esposo. O nosso carisma é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. E como cantamos as misericórdias do Senhor? Na vida recedita existe uma alegria que é segredo. Se você quer saber, venha aqui viver, verá segredo. Na vida recedita também há sofrimento, não vá dizer que não. Porém são superados por um amor profundo a Cristo e aos irmãos. Aqui todos vivem no silêncio e na alegria, contemplando mais a Deus através da oração e no sofrer de cada dia. A espiritualidade do Instituto Hesed é essa busca da união com Deus,
nos moldes dos santos carmelitas, Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, que nos ensinam a rezar, a confiar, a nos abandonar e a crescer no amor ao menino Jesus. Nossa mãe, nossa rainha é a Virgem Maria. Ela é nosso modelo, é a nossa mestra da vida interior. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama. No próximo vídeo nós vamos falar das nossas obras de apostolado. Não deixe de assistir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.